Olá! Hoje nós vamos mergulhar num dos temas mais complexos e, sem dúvida, mais importantes do direito de família, a partilha de bens. Mas não de qualquer jeito. A nossa análise vai ser focada na visão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Entender a jurisprudência da Corte é fundamental, porque são essas decisões que, no fim das contas, moldam o destino do patrimônio de incontáveis casais quando a união se encerra. Pois é, essa é a grande questão, né? O que é de cada um e o que é do casal? Essa pergunta está no coração de muitas e muitas disputas judiciais. E é justamente o STJ, com sua missão de uniformizar a interpretação da lei federal, que nos dá as diretrizes para responder a isso. Então vamos juntos desvendar como o tribunal tem construído esse caminho. Para a gente ter uma visão completa e bem estruturada, nosso raciocínio vai ser passo a passo. Vamos começar pela regra geral, que é a base de tudo. Depois, a gente avança para o que entra e o que não entra na divisão. E aí sim, vamos analisar os casos mais específicos e as exceções que o STJ já enfrentou. É um verdadeiro estudo de caso da vida real. Ok, vamos lá. O nosso ponto de partida tem que ser a regra padrão. No direito, a gente chama isso de regime legal supletivo. O que isso significa? Significa que, se o casal não fizer um pacto antinupcial escolhendo outro regime, a lei já define um para eles. E esse regime, por padrão, é o da comunhão parcial de bens. A definição do Código Civil é bem clara. Basicamente, os bens que foram adquiridos de forma onerosa, ou seja, comprados, durante a união, são dos dois. O que cada um já tinha antes, ou o que recebeu de herança ou doação, continua sendo só seu. É nesse momento que se forma o que a doutrina chama de mancomunhão, ou seja, um patrimônio comum que pertence aos dois, mas que ainda não foi dividido. E o fundamento legal para tudo isso? Artigo 1658 do Código Civil. É a pedra fundamental desse sistema. Certo. Entendida a regra geral, vamos agora para o que realmente interessa na prática. O que de fato entra na divisão segundo o STJ? É aqui que a teoria se encontra com a vida real e as decisões dos tribunais. A posição do STJ é bem consolidada aqui. A ideia central é a de que existe uma presunção de esforço comum. Ou seja, a lei presume que tudo que foi adquirido durante a união é fruto da colaboração mútua do casal. E essa presunção no regime da comunhão parcial é o que chamamos de juris et de jure, o que significa que ela é absoluta. Não adianta tentar provar que só um trabalhou ou que o outro não contribuiu financeiramente. A lei entende que a contribuição pode ser de várias formas. E essa citação do ministro Belizé é simplesmente perfeita para ilustrar o raciocínio. O que o Código Civil protege lá no artigo 1659 é o direito de receber o salário, é algo pessoal. Mas, a partir do momento em que esse dinheiro é usado para comprar alguma coisa, um carro, um apartamento, aí a história muda. Esses bens, adquiridos com dinheiro do salário, são considerados patrimônio da família e, portanto, entram na partilha. É uma distinção sutil, mas juridicamente decisiva. Bom, mas nem tudo é dividido, claro. A lei e a jurisprudência também são muito claras ao definir o que é patrimônio particular de cada um, aquilo que não entra na partilha de jeito nenhum. Olhem só que interessante essa distinção que a Corte faz. Por exemplo, planos de previdência privada do tipo fechado. O STJ entende que eles têm natureza de pecúlio, quase como uma poupança pessoal de caráter personalíssimo para aposentadoria. Por isso, eles se encaixam na exceção do artigo 1659 do Código Civil. É uma interpretação que vai a fundo na natureza daquela verba, diferenciando-a de um investimento comum do casal. Acontece que a vida é muito mais complexa que a letra fria da lei, não é mesmo? E é por isso que o STJ precisa, muitas vezes, analisar caso a caso, aplicando os princípios com muita sensibilidade. Vamos ver agora algumas dessas situações que são verdadeiros desafios para o direito. E se o bem for uma doação do governo? Pensa no imóvel de programa habitacional. O STJ, numa decisão importantíssima, entendeu que, nesse caso, o bem é para a família, não para uma pessoa só. A lógica é que o objetivo ali é garantir o direito social à moradia, que está na nossa Constituição. Então, mesmo que a doação esteja no nome de um só, o imóvel tem que ser partilhado. É um belo exemplo de como um princípio constitucional pode flexibilizar uma regra do Código Civil. A aplicação da lei no tempo é outro ponto crucial. O STJ pacificou a questão. A Lei de 96, que criou a presunção do esforço comum na união estável, não pode voltar no tempo para atingir bens comprados antes dela. Para esses bens mais antigos, vale o que diz a súmula 380 do STF. Quem alega a colaboração tem que provar. É a aplicação de um princípio clássico do direito. Tempus regit actum, ou seja, o tempo rege o ato.
A lei que vale é a da época. E um raciocínio parecido vale aqui. Imagine um crédito que nasceu de um direito durante a união, mas que só foi pago depois da separação. O STJ diz, tem que partilhar. Por quê? Porque o que importa é o fato gerador, é quando o direito nasceu. E ele nasceu quando o casal ainda estava junto. Se não fosse assim, uma das partes teria um enriquecimento sem causa, o que é proibido pelo nosso ordenamento jurídico. E quando o patrimônio envolve cotas de uma empresa? A jurisprudência é muito inteligente aqui. O ex-cônjuge não vira sócio da empresa, de jeito nenhum. Isso é para proteger a sociedade, a confiança entre os sócios, o que a gente chama de affectio societatis. Mas, para que essa pessoa não saia no prejuízo, ela se torna o que a doutrina apelidou de sócio do sócio. Ela passa a ter um direito patrimonial sobre o valor daquelas cotas, recebendo lucros e dividendos até que a sua parte seja finalmente paga. Muito bem. A gente já definiu o que entra e o que não entra na partilha. Mas como é que se formaliza essa divisão? Não adianta só combinar de boca. A lei exige formalidades, e o STJ é muito rigoroso com isso. São requisitos de validade mesmo. Na prática, existem só 2 caminhos válidos. O primeiro, e mais comum em caso de briga, é a ação judicial. No final, o juiz dá uma sentença que define a partilha. O segundo caminho, para quando há consenso e não há filhos menores ou incapazes, é bem mais simples. A via extrajudicial. Tudo é resolvido no cartório, por meio de uma escritura pública. E essa escritura tem a mesma força da sentença do juiz, viu? É um título válido para registrar a transferência dos bens. Agora, um alerta importantíssimo. Aquele acordo feito entre o casal no papel, sem ir ao juiz nem ao cartório, o famoso contrato de gaveta, juridicamente ele é considerado nulo, zero validade. Por quê? Porque a lei exige uma forma específica para a partilha, uma solenidade. Se essa forma não é seguida, o ato é inválido, como se nunca tivesse existido. Então aquele papel não tem força para transferir a propriedade de um imóvel, por exemplo. Bom, depois de ver todos esses casos, a gente consegue perceber que existem alguns princípios, uma lógica por trás das decisões do STJ, né? É o que no direito a gente chama de ratio decidendi, a razão de decidir. Esses 4 pontos funcionam como uma verdadeira bússola para o tribunal. A proibição do enriquecimento sem causa, a presunção do esforço comum, a boa-fé objetiva, que exige um comportamento leal mesmo depois do término, e a função social da propriedade. Juntos, esses princípios garantem que a partilha não seja só uma conta matemática, mas uma busca por uma solução justa e equilibrada para cada caso. E tudo isso nos leva a uma provocação final. Será que esse regime padrão, o da comunhão parcial, que foi pensado em outra época, ainda dá conta da complexidade das relações e da forma como as pessoas constroem patrimônio hoje em dia? Fica aí uma excelente questão para o debate jurídico e para a nossa reflexão. Se essa análise detalhada ajudou a clarear as coisas, não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Isso apoia muito o nosso trabalho de trazer conteúdo jurídico de qualidade. Um grande abraço e até a próxima!